Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Estudo mostra que falar mais de um idioma pode beneficiar a memória. Embraer lidera ranking internacional de pedidos por carro voador, com quase 3.000 encomendas. Doação de cabelo contribui para a despoluição de oceanos. Uma pesquisa mostrou que falar mais de um idioma faz bem para a memória. Pode parecer algo negativo que dificulte a previsão das palavras, mas um novo estudo publicado na revista Science revelou que quando o assunto é memória, as pessoas bilíngues podem ser privilegiadas. Os idiomas das pessoas bilíngues são interconectados. O mesmo aparelho neural que processa a nossa língua principal também processa o segundo idioma. Por isso, é fácil observar que quando ouvimos os primeiros sons de uma palavra, possíveis palavras são ativadas, não apenas em um dos idiomas, mas também no outro. Quando ouvimos os sons K e L, por exemplo, uma pessoa bilíngue que fala inglês e espanhol irá ativar automaticamente as palavras clock, relógio em inglês, e clavo, prego, em espanhol. Isso significa que a pessoa bilíngue tem mais trabalho para selecionar e definir o termo correto, simplesmente porque existem mais palavras para serem selecionadas até atingir o objetivo. Por esta razão, não surpreende que os bilíngues normalmente levem mais tempo para reconhecer ou recuperar palavras em experimentos linguísticos e psicológicos. A constante necessidade de analisar palavras concorrentes em um grande número de candidatas pode trazer consequências cognitivas de longo prazo. O novo estudo envolveu pessoas bilíngues que falam inglês e espanhol e monoglotas que falam apenas inglês. Eles ouviam uma determinada palavra e precisavam encontrar o objeto correspondente em um conjunto de imagens. Os movimentos dos olhos dos participantes foram registrados durante o processo. Os outros objetos do conjunto foram manipulados para que relembrassem o som da palavra correspondente ao objeto pretendido. Suponhamos, por exemplo, que a palavra desejada fosse beaker, que em inglês pode designar o becker usado em laboratórios ou um tipo específico de mamadeira. Neste caso, eram incluídas opções com imagens de besouros, beetle, em inglês, cujo som é parecido com beaker, ou de uma pessoa falando speaker, em inglês, que rima com beaker. Concluiu-se que os participantes passavam mais tempo observando estas imagens do que aquelas cujo som não era parecido como carriage ou carruagem em inglês. Este maior tempo de observação ocorreu porque as pessoas ativavam um conjunto maior de rótulos concorrentes, como acontece quando as palavras têm sons similares. Por isso, não surpreende que os bilíngues tenham observado por mais tempo as imagens cujas palavras têm sons parecidos nos seus dois idiomas. Ou seja, eles olharam por mais tempo para mais objetos do que os monoglotas. Evidências indicam que ser bilíngue é um instrumento de cognição que reforça as funções cognitivas básicas. O estudo ainda examinou em seguida se este tipo de concorrência entre os idiomas gera melhor capacidade de relembrar objetos. Afinal, quanto mais você observa, maior é a probabilidade de você relembrar esses objetos posteriormente. A gigante do e-commerce Shein fechou uma parceria para a produção de roupas em Santa Catarina. O plano é fazer parcerias com micro e pequenos empreendedores. Uma notícia de impacto para a economia do estado de Santa Catarina. Nesta terça-feira, o governador Jorginho Melo e secretários de estado estiveram reunidos com a diretora de Relações Exteriores da Shein, Ana Beatriz Lima, no encontro onde foi resolvido e oficializado a produção de peças no estado, com parceria de empresas locais. Inicialmente, foram mapeadas dezenas de empresas do setor têxtil pela Shein para permitir esse trabalho.
Eu acho que o mais importante dessa parceria para o Estado de Santa Catarina é a possibilidade de que a empresa que vem ajuda a desenvolver as empresas catarinenses. Essa parceria, essa sinergia que acontece, que eu acho que é o mais importante, porque a gente não traz um player que vem concorrer com as nossas empresas catarinenses. A gente traz uma outra empresa que vem subsidiar com tecnologia, com gestão, as empresas de Santa Catarina. Eu acho que o mais importante na leitura deles foi a capilaridade que a gente tem da distribuição das empresas do setor têxtil em todo o território catarinense e também a musculatura que a gente tem, a tradição que a gente tem em Santa Catarina. Então, isso somado com a nossa questão, a questão dos nossos portos, aeroportos, a nossa malha viária, toda a possibilidade de exportação que existe aqui em Santa Catarina, são fatores que eu entendo que foram importantes na decisão da Shein de começar a produção aqui no estado. Essa será uma oportunidade de abrir mercados para os micro e pequenos empreendedores, já que a ideia é de construir dentro do estado uma forma de apoio para a produção que foi iniciada no país e agregar no desenvolvimento do potencial produtivo já existente. Exatamente, a Shein busca parceiros locais para crescerem junto com a gente. O sucesso da Shein depende do sucesso dos nossos parceiros. É uma relação quase simbiótica, onde para um crescer, a gente precisa crescer junto com eles. Então, a gente não vem com a proposta de criar novas indústrias, mas de agregar e ajudar a construir e desenvolver o potencial produtivo local. A Shein é uma varejista global online de moda. Ao utilizar uma tecnologia de produção sob demanda, a companhia busca reduzir o desperdício de estoque e oferecer uma maior variedade de produtos. Ela alcança clientes em mais de 165 países e tem como centros de operações chaves os escritórios de Singapura, na China, e dos Estados Unidos. A Shein foi fundada em 2012 pelo empresário chinês Chris Xu. A companhia também trabalha com mais de 6.000 fornecedores, muitos dos quais são pequenas empresas, para produzir produtos com a marca e também itens de vendedores locais para comercialização em seu marketplace. 12% dos brasileiros dizem que não têm a mínima condição de pagar dívidas atrasadas. O pior indicador da história foi revelado pela Confederação Nacional do Comércio. Pelo segundo mês seguido, caiu o volume de pessoas endividadas. O número de quem tem qualquer tipo de acerto a fazer em empréstimos ou prestações fechou o mês de agosto em pouco mais de 77%. Já no caso de inadimplentes, ou seja, quem está com dívidas atrasadas, aumentou para 30%, o que é o nível mais alto dos últimos 8 meses. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o que mais contribui para isso acontecer é ter mais de um cartão de crédito, fazer 2 ou 3 empréstimos e comprar mais do que o orçamento comporta. Além disso, a proporção de famílias que afirmam que não vão ter condições de pagar e vão continuar na inadimplência chegou ao nível recorde de 12,7% do total de consumidores no Brasil, principalmente na baixa renda. A gente tem um volume que cresceu mais de consumidores nessa situação entre as pessoas com 0 a 3 salários. E isso mostra que mesmo com uma inflação trazendo uma trégua para esse orçamento doméstico, ainda é um desafio conseguir negociar uma dívida ou pagar uma dívida que está atrasada há mais tempo e que sofre mais com esses juros altos, que aumentam a despesa com juros e acabam tornando o valor da dívida muito significativo e essa família não consegue pagar. E olha só, criminosos voltaram a aplicar um golpe chamado 0800. Eles fazem o primeiro contato via SMS ou por aplicativo de mensagem, perguntando se a vítima reconhece uma falsa compra e pede para que ela ligue para a suposta central telefônica. Recebeu uma mensagem avisando sobre uma transação suspeita de valor alto em seu nome e pedindo que entre em contato com uma suposta central de atendimento para resolver a questão? Cuidado! Pode se tratar de um golpe. Criminosos voltaram a cometer o crime da falsa central telefônica para persuadir as vítimas a fornecer dados pessoais em uma ligação. O contato inicial dos bandidos pode ser via SMS ou por meio de aplicativos de mensagem, usando o nome de uma instituição financeira. No texto aparece um número 0800, que supostamente seria uma central telefônica. A técnica visa dar maior credibilidade.
Durante a ligação da vítima, o golpista diz que a transação está em análise e que, por isso, ainda não aparece na fatura do cliente. Então, solicita informações confidenciais, como senhas e números de cartões, e até induz a pessoa a realizar transferências financeiras para regularizar o problema. A Febraban alerta que as instituições financeiras podem ligar para clientes a fim de confirmar compras, mas nunca pedem dados como senhas, tokens e outros dados pessoais em ligações. Também não pedem transferências ou Pix ou qualquer tipo de pagamento para regularizar problemas na conta. O cliente nunca deve fazer ligações para números de telefone 0800 recebidos via SMS ou por outras mensagens. Os bancos nunca ligam para fazer um estorno de transação por meio de um telefonema. Desligue se pedirem para digitar senha ou qualquer dado em seu aparelho de telefone. Ao receber uma ligação suspeita, desligue e de outro telefone, ligue para os canais oficiais de seu banco. Com essa iniciativa, atualmente cerca de 70% das tentativas de golpes têm origem na engenharia social, ou seja, não estão relacionadas a brechas no sistema tecnológico dos bancos. A própria vítima é convidada pelos golpistas a fornecer seus dados ou fazer transferências. Por isso, é importante ficar atento a comportamentos suspeitos. A venda de produtos usados para casa aumentou 30% no primeiro semestre do ano. O dado é da OLX, plataforma virtual de compra e venda de itens usados. Possivelmente você já ouviu falar que panela velha é que faz comida boa. A frase é bem conhecida, mas não seria a única razão para Maria comprar essa usada. Vai economizar também, né? Porque as coisas estão muito caras. É, talvez por isso o preço dos chamados produtos de segunda mão para casa tem atraído cada vez mais brasileiros. No primeiro semestre de 2023, a OLX, plataforma online de compra e venda de usados, registrou cerca de 24 transações por minuto nas categorias de bens de consumo, que abrangem itens para casa. Alta de 30% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. E se as vendas de usados crescem no mercado virtual? Em lojas físicas, como essa aqui, não é diferente. O último levantamento do Sebrae, inclusive, mostrou que só no primeiro semestre de 2022 foram abertos pouco mais de 2.300 estabelecimentos de vendas de produtos de segunda mão no Brasil, 74 a mais do que no mesmo período de 2021, quando esse tipo de comércio virou tendência em meio à pandemia da Covid-19. Segundo o economista Alessandro Azzoni, o impulso surgiu do cenário de incerteza econômica. Nós tínhamos uma insegurança muito grande de ter continuismo no nosso trabalho. Então, nosso recurso era escasso. Então, quanto mais nós economizarmos, mais nós conseguíssemos economizar, melhor. Então, buscar esse tipo de produto se torna muito atrativo. Mas ele diz que o ramo segue em tendência de alta e não só pelo bolso. Virou questão de consumo consciente. Você evita o acúmulo de coisas, né? Depois que eu uso, que a gente usa e a gente também doa também. A gente doa para as outras pessoas. Que é para ser mais reutilizável. Reutilizável. E com o trabalho realizado nesse bazar na Zona Sul da capital paulista, a natureza ganha e as crianças da Associação de Assistência à Criança Deficiente também. Toda a verba arrecadada aqui é revertida à ACD, que realiza cerca de 800 mil atendimentos por ano no Brasil. Então, você está fazendo alguma coisa legal, ajudando as crianças e comprando coisas que realmente você acaba curtindo. Um grupo de mulheres decidiu somar ideias e experiências para conseguir empreender melhor. E esta conta está dando certo, viu? Porque muitas já conseguiram se recuperar, inclusive de alguns problemas que tiveram para ajustar as finanças. Assim como muitos brasileiros durante a pandemia de Covid-19,
Depois de 3 anos, Amanda teve que fechar as portas da empresa que planejou há anos. E aí, no momento difícil, você pensa de tudo, né? Eu fecho, eu me reinvento, o que eu faço? E aí, como eu sou muito inquieta, eu falei, eu vou me reinventar, eu vou criar alguma coisa. E aí foi quando eu lembrei da ideia da minha mãe, que mora em São Paulo, e me apresentou uma loja colaborativa, né? Eu falei, por que não? Mas foi nessa mesma época que se reinventou e colocou em prática um outro projeto, o Ecolab, um coletivo de empreendedores, ou melhor, empreendedoras. Que é um espaço 100% feminino, é muito gostoso. Nosso espaço, a gente senta, a gente troca uma ideia, a gente faz o nosso planejamento com a participação de todas. Jennifer acompanhou tudo desde o começo, tanto que é uma das parceiras e até hoje é a única a estar 100% do tempo de corpo presente no local, que reúne 20 diferentes marcas, geridas só por mulheres. Eu abracei essa ideia com a Amanda desde o começo, eu sou uma das pioneiras dela. E isso que eu acho mais bacana, né? Da gente compartilhar isso com todo mundo, da gente poder estar junto ali, uma ajudando a outra, uma indicando a outra, né? E é nesse ambiente aconchegante que as mulheres do grupo se reúnem pelo menos uma vez por mês, num evento que elas chamam de Café com Troca, onde elas trocam experiências sobre as finanças dos negócios, por exemplo, ou algum outro assunto do dia a dia e também recepcionar as recém-chegadas. Por aqui, assim como os negócios, o perfil das gestoras é bastante diversificado. Tem gente nova, experiente, tímida e até mais descontraída. E o que não pode faltar são boas ideias, como a Iaci, a mais nova a chegar na turma, e trouxe com ela o conceito já existente na casa, o da sustentabilidade, um dos principais valores do empreendimento. Estamos completando agora 2 meses que nós viemos nos juntar a esse grupo. Fui presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e quando eu saí, eu resolvi que eu queria mudar totalmente, né, as minhas atividades. E foi quando eu comecei a estudar sobre plantas e botânica e as diversas, que é um universo muito grande. Né? E quando eu conheci o Kokedama, que é uma técnica oriental japonesa do século XVII que substitui o vaso plástico por um vaso orgânico natural, que é o musgo. E tantos negócios juntos num mesmo espaço, será que dá certo? Deu muito certo. Eu sou feliz com o propósito que eu mudei. Tem coisa pra caramba pra poder vir, né? Biquíni, lingerie, pijama... sapato a gente não tem. Tem vaga para mais 25, cabe até 45 aqui. Então, dá para entrar. Uma startup carioca desenvolveu uma carne artificial de peixe que tem cheiro de peixe, gosto de peixe e até semelhanças com o peixe, mas não veio de nenhum rio ou lago. Muito pelo contrário, foi produzida em laboratório a partir de células. O objetivo da criação é poupar os peixes do abate e combater a pesca predatória. Outra vantagem, segundo os pesquisadores, é acabar com o risco de contaminação por metais pesados. De acordo com um dos diretores da empresa, a ONU informou que até o ano de 2050, o número de proteína animal para sustentar 10 bilhões de pessoas precisará ser dobrado. E, segundo ele, não existe outra forma inteligente de fazer isso, senão pelo cultivo celular, seja de peixe, seja de boi, de galinha ou de porco. A ideia de produzir a carne de peixe artificial começou há 2 anos atrás, através da multiplicação das células do animal até chegar em uma massa que foi transformada na carne. Até o momento, a carne de 5 espécies de peixes foram criadas, como garoupa, cherne, linguado, tainha e robalo. Apesar da novidade, o público em geral só poderá comprar esses alimentos daqui a alguns anos. A Anvisa informou que a carne artificial se enquadra no conceito de novo alimento e deve passar por uma avaliação de segurança assim que houver um pedido da empresa. De acordo com a Anvisa, o marco regulatório de novos alimentos está em fase de consulta pública e assim que a agência validar a segurança do peixe, o Ministério da Agricultura e Pecuária deverá regularizar o produto e a fabricação dele.
Um ranking internacional mostrou que o número de encomendas de carros voadores é liderado pela Embraer, que fica em Taubaté, no interior de São Paulo. São quase 3.000 pedidos para fabricar os veículos, o dobro das concorrentes britânica e chinesa. A EVE, subsidiária da Embraer, acumula 2.850 pedidos pelos eVTOLs, contra 1.425 da britânica Vertical Aerospace e de 1.256 da chinesa EHang. De acordo com o Índice de Realidade de Mobilidade Aérea Avançada da SMG Consulting, a lista também mostrou o ranking das empresas com pedidos firmes, ou seja, aqueles pedidos onde a venda já está confirmada. Neste ranking é a norte-americana Beta Technologies que está em primeiro, com 184 pedidos, seguido pela chinesa EHang, com 169. O Brasil, no caso, não tem nenhum. Segundo a consultoria, o primeiro voo do eVTOL da Embraer está previsto para 2024, mas o veículo deve estar em funcionamento pleno só a partir de 2026. Mas há empresas com prazo maior, como a eAviation dos Estados Unidos para 2030. A expectativa do Brasil é que os carros voadores alcancem 12.700.000 passageiros por ano em 2035 nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os eVTOLs serão fabricados em uma unidade já existente da Embraer, em Taubaté, e a unidade será ampliada para receber a linha de produção dos veículos. A Embraer ainda informou que tem uma carteira de 28 clientes com encomendas de 2.800 eVTOLs, o que representa mais de 8 bilhões de dólares em vendas para clientes operadores de helicópteros, companhias aéreas, empresas de leasing e plataformas de voos compartilhados. E olha só, uma empreiteira chinesa alcançou a notável façanha de realizar uma construção em tempo recorde, erguendo um prédio de 10 andares em apenas 28 horas e 45 minutos. Esse método envolve a utilização de unidades modulares autônomas, produzidas antecipadamente e montadas como peças de um grande quebra-cabeça. Vamos ver. O uso de tecnologia avançada de sistemas de construção pré-fabricados foi o que permitiu a levantar esse imóvel de forma rápida e eficiente. A estrutura do prédio é mais leve e mais forte do que estruturas convencionais, sendo resistente a terremotos e tufões e apresentando um consumo de energia ultra baixo. A empreiteira chinesa do grupo Broad realizou essa construção na cidade de Changsha em tempo recorde. Foram 240 metros de complexo em 19 dias, usando materiais pré-fabricados. As paredes de concreto foram conectadas uma a uma, semelhante a encaixar peças de Lego. A empresa ainda utilizou guindastes para içar as peças pré-fabricadas e, em seguida, completar o acabamento, incluindo fiação e revestimentos. A velocidade de construção é possível devido ao planejamento detalhado, uso de maquinário eficiente e realização de etapas complementares em paralelo. A instalação de módulos pré-fabricados no local das construções é algo relativamente simples e eficiente. Eles têm um tamanho padrão semelhante a containers, o que facilita o transporte e a montagem. A instalação envolve apertar parafusos para conectar os módulos, além de conectar água e eletricidade. A flexibilidade do sistema permite até mesmo a modificação da posição e quantidade de paredes, portas, janelas e varandas após a conclusão da construção. O resultado final é um prédio construído de maneira extremamente rápida. Essa técnica não é exclusiva da China, sendo utilizada em diversos lugares, inclusive no Brasil, principalmente em obras industriais, comerciais e galpões. Nosso país tem 24 equipes de futebol de amputados e a Associação Pantanal Esporte Clube de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está entre as 4 melhores. Tem atletas que fazem parte da seleção brasileira e são chamados com frequência. A expectativa agora é aumentar o número de convocados, já que o time ganhou um local para treinar. O campo é novinho em folha
Há 5 anos, a Associação Pantanal Esporte Clube de Futebol de Amputados sonhava em ter uma sede para treinar. Quando não temos nada, a gente tem que tirar do bolso, tem atleta que não tem, aí um dia tem que treinar num campo no lado da cidade, no outro, então tendo um lugar fixo, sabendo o jeito onde é, como chegar, fica tudo mais fácil. Patrick compõe a seleção brasileira. No ano passado, a seleção foi campeã sul-americana de futebol de amputados. Em dezembro, ficou em 6º no Mundial na Turquia. Agora, com estrutura para treinos, a expectativa é aumentar o número de atletas sul-mato-grossenses na seleção brasileira. Podendo treinar mais à vontade, ter mais treinos, quantidade, volume, eu acredito que nosso time vai botar aí mais 2, 3 atletas na seleção brasileira, isso com pouco tempo. No amistoso de estreia, a partida foi contra o Guarulhos Futebol de Amputados. Você ter uma casa, uma estrutura para poder trabalhar, você primeiro fica mais tranquilo. Você sabe que vai ter aquele local, tem o seu horário. Para você poder executar todo o seu trabalho dentro de campo é muito excelente, né? É muito bom você ter um local próprio para treino. A construção do campo de grama sintética foi realizada graças à parceria da Fundesporte com a loja maçônica Nova Era, que cedeu o local. Maravilhoso, eles preferem até jogar em campo sintético do que em grama natural, porque absorve melhor a muleta, escorrega menos, entendeu? Então, assim, é bem melhor. Um sonho que está sendo realizado hoje com grande sucesso. Você sabia que o cabelo humano pode ajudar a limpar os oceanos? É isso mesmo, uma ONG trouxe dos Estados Unidos ao Brasil uma máquina capaz de produzir um produto a partir dessa matéria-prima. Com o apoio de uma parceria do mercado da beleza, hoje a instituição produz a tecnologia e realiza ações para arrecadar mais fios. Apenas 2,5 centímetros de cabelo para contribuir de forma grandiosa com o meio ambiente. A gente tira só as pontinhas, não chega a 2 dedos. Essa é a doação mínima possível ao projeto Fiotrar da Cabelegria, organização não governamental criada em 2013, com foco em confecção e distribuição de perucas a pacientes oncológicos. Mas que anos mais tarde, criou também o projeto Fiotrar para a fabricação de mantas capazes de limpar oceanos, feitas com as sobras dos cabelos doados à ONG. Por meio de uma parceria, o projeto, enfim, saiu do papel. Em 2021, a Fundação Grupo Boticário abriu um edital chamado Camp Oceano para projetos e incentivar projetos de conservação ao oceano. E eu escrevi o projeto Filtrar. Então, a gente conseguiu importar a máquina dos Estados Unidos para cá e hoje a gente fabrica as mantas, além de estudar em laboratório o potencial do cabelo, não só na absorção dos óleos, mas na retenção de metais pesados da água também. Para a produção de uma manta como esta aqui, mas de 60 por 60 centímetros, são necessários 800 gramas de cabelos. E para intensificar a arrecadação, são realizadas ações de corte gratuito de cabelo em grandes eventos como este aqui, a Beauty Fair, maior feira de beleza da América Latina. A gente está na terceira feira, na nossa terceira ativação, né? Coletando esses cabelos. A gente começou no ano passado, após a pandemia. A Lorena fez sua contribuição e saiu satisfeita da feira. Cuidar da estética e ainda podendo ajudar o meio ambiente é o melhor dos mundos, né? E uma pequena doação pode fazer muito pelo meio ambiente. Estudos indicam que cada grama de cabelo absorve até 5 gramas de óleo dos oceanos por meio da tecnologia feita exclusivamente com esse material. São só os fios de cabelo mesmo? Só os fios de cabelo mesmo, condensados. Então, realmente, essa é a mágica que a gente brinca, né, desse desenvolvimento dessa tecnologia da máquina, que faz com que realmente elas sejam emaranhadas desse jeito para que elas fiquem realmente bem consolidadas e que a gente possa realmente ter uma manta bem firminha.
No evento, quem contribuiu com o projeto ganhou, além do corte gratuito, um certificado de doação. Quem quiser doar o cabelo para o Filtrar, é só acompanhar a gente nas redes sociais no Instagram, que é @filtrar. Lá a gente dá todas as informações de como que a pessoa pode enviar, se às vezes a pessoa está em algum lugar próximo, como ela pode ir lá entregar pessoalmente para a gente. E também no ano que vem a gente está prevendo aí a distribuição de algumas urnas para alguns salões, para que eles já possam fazer essa captação de cabelo, para que eles não vão para o lixo. Então agora está muito simples de ajudar, é só 2,5 centímetros que você pode transformar e ajudar a limpar os oceanos. Washington, capital dos Estados Unidos, inaugurou o Museu do Fracasso, com a exibição de mais de 150 produtos e serviços falidos de todo o mundo. A maioria de todos os projetos de inovação não dão certo e o museu mostra essas falhas para proporcionar aos visitantes uma experiência de aprendizagem fascinante. Cada item fornece uma visão única sobre o arriscado negócio da inovação. Além da água com sabor de peixe para gatos, Google Glass, Beef Strump, DVDs descartáveis autodestrutivos, videogame ET da Atari, Coca-Cola 2, canetas Rosa Bic para mulheres e uma lasanha de carne congelada da Colgate, este ano a exposição itinerante ganhou novos itens para a sua coleção, como a bebida de café e azeite da Starbucks, lançada este ano, que aparentemente mandou alguns clientes direto para o banheiro. Samuel, psicólogo especializado em comportamento corporativo, e espera que o passeio pela memória da exposição não apenas divirta o público, mas também sirva como um lembrete de que o fracasso é uma parte normal do progresso e sempre há uma lição a aprender. Samuel conta que o museu foi a forma que encontrou para estimular donos de pequenos e grandes negócios a lançar um novo olhar sobre o fracasso. O problema é que as empresas só gostam de falar dos sucessos. O curador do Museu do Fracasso também quer inspirar pessoas que não são empreendedoras a ver os erros como uma oportunidade de aprendizado e não como uma tragédia. O objetivo é conversar sobre o fracasso, desestigmatizar o fracasso e, até certo ponto, abraçá-lo, além da pretensão de estimular a discussão produtiva sobre o fracasso e inspirar a assumir riscos significativos. Para a organizadora da exposição, Johanna Gutmann, se quisermos inovar e resolver grandes problemas no mundo, temos que correr alguns riscos e tentar coisas diferentes. Até porque os fracassos são professores muito melhores do que o sucesso. Johanna acredita que hoje, com as mídias sociais, seja mais difícil falhar pelo fato das pessoas sentirem que seus fracassos são amplificados por estarem expostos demais. A exposição em Washington, D.C. está aberta de quarta a domingo até o dia 5 de novembro, com cerca de 150 produtos, a maioria deles provenientes dos Estados Unidos, mas também produtos fracassados da França, Canadá e Suécia. Uma plantação de girassol voltou a fazer sucesso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e de novo virou ponto turístico. Várias pessoas têm aproveitado para passear com a família e tirar fotos no local. O contraste do céu azul com o amarelo ouro das pétalas da flor garante imagens de tirar o fôlego. É a beleza poética da lavoura de girassol que atrai milhares de pessoas para a propriedade rural que fica às margens da BR-060 no distrito de Indo-Brasil, a menos de 1 hora do centro de Campo Grande. Já é a 5ª vez que eu venho aqui e eu acho lindo, maravilhoso. Gostei. Maravilhoso. Já sabemos do girassol faz anos, né? Mas é a primeira vez que a gente vem. Eu vi que o pessoal tira foto aqui, mandei para o meu marido ontem à noite e ele chegou do plantão e já trouxe a gente para fazer a surpresa nesse cenário, para tirar fotinhas dela. Na Fazenda 5 Estrelas, o girassol ocupa uma área de 396 hectares. Do plantio à colheita, o ciclo completo tem duração média de 4 meses. Com 65 dias e altura de 1,70 m, ocorre a floração.
À medida que o grão vai sendo formado, como tu vê aqui, ó, ela vai perdendo a exuberância, aí vai formando o grão e a flor vai perdendo a cor amarela. Depois a planta vai ficando amarelada e transferindo os nutrientes para o capítulo, para a formação de grão. E no final ela é uma planta acinzentada, quase preta, assim. Não é nada bonita no momento da colheita. Nesta fase, a planta já não acompanha o movimento do sol. Logo que ele nasce, desse tamanho assim, ele gira. Ele é heliotrópico positivo, heliotrópico em relação ao sol. Então de manhã ele nasce com a cabeça voltada para o nascente e vai girando durante o dia e fica voltado para o poente à noite. No outro dia começa tudo de novo. Toda essa exuberância dura apenas 10 dias. Depois a flor murcha, a planta seca e a lavoura estará pronta para a colheita. A semente de girassol é usada para consumo humano, para a produção de ração animal, de óleo comestível e também medicinal. O produtor rural elenca as vantagens da produção de girassol. Você tem um outro universo de exploração, um outro foco de insetos. Os insetos do girassol não são os mesmos da soja, não são os mesmos do milho. Então essa variação, essa alternância de cultura, ela é benéfica para desenvolver os micro-organismos, benéfica para o solo e benéfica de tabela para o bolso do agricultor. Então por mais uns 20, 25 dias teremos flores exuberantes daqui da sede descendo para baixo. Depois, um novo espetáculo como esse, só o ano que vem. É um lugar maravilhoso, nossa. Acho que todo Campo Grandense tem que vir aqui admirar essa beleza. Com tantos desastres naturais no mundo, entre as árvores caídas, ruas alagadas e a falta de energia, o último furacão que passou pelos Estados Unidos trouxe uma mudança inesperada e extravagante ao meio-oeste e ao leste do país. Os flamingos estão de volta depois de terem sido afastados pelo fenômeno no final de agosto. O icônico flamingo é conhecido por adornar tudo na Flórida, mas haviam dúvidas se as aves elegantes realmente consideravam como lar o estado americano. Essa semana, em meio aos ventos fortes do furacão Idália, os flamingos foram desviados do curso, fazendo com que os pássaros aparecessem de surpresa ao longo da costa oeste da Flórida. A captura de um grupo de flamingos curtindo a praia da Ilha do Tesouro chamou a atenção nas redes sociais. O fato é que o feito é inédito, porque geralmente são vistos apenas 1 ou 2 flamingos, mas o bando chegou com a tempestade. O caso de amor dos pássaros com a Flórida é profundo, com a arte plástica em jardins liderando o caminho desde sua estreia em 1957. No palco da Academia Real Dinamarquesa de Música, em Copenhague, cães fizeram parte de uma rara performance. O trabalho de Cook, Sofus e Sika foi dominar a arte de latir sob o comando, enquanto uma orquestra ao vivo tocava a Sinfonia da Caça, de Leopold Mozart. Vamos ver. No palco da Academia Real Dinamarquesa de Música, em Copenhague, cães fizeram parte de uma rara performance. Sofus, Cook e Sika latiram com a orquestra da Câmara Dinamarquesa para uma apresentação de Sinfonia da Caça, uma peça pouco conhecida de Leopold Mozart, o pai de Wolfgang Amadeus. O trabalho raramente é executado com cães no palco. Orquestras geralmente preferem usar o som gravado dos latidos. Vamos executar a Sinfonia da Caça de Leopold Mozart porque tem sido um desejo do nosso maestro Adam Fischer há vários anos executar exatamente esta peça, porque ele será capaz de colocar o elemento de cães participantes. Os 3 cães foram selecionados em uma audição na primavera passada. Os bichinhos de estimação ensaiaram muito com seus donos, que trouxeram guloseimas para fazer com que latissem. A sinfonia é em 3 movimentos, e nos últimos movimentos vamos ouvir a caçada começar e teremos tiroteios, e então os cães começarão a latir ao redor da cena.
Durante o ensaio de domingo, os animais ouviram atentamente os primeiros movimentos da parte de trás do palco antes de serem trazidos para a frente por seus donos. Acho que se eu tivesse que estar lá sozinha, acho que ficaria nervosa. Mas toda a atenção está voltada para ela. E você sabe que ela é estrela. Estou atrás dela com todas as guloseimas. Sophus, Cookie e Sika dominaram a arte de latir sob comando e entregaram uma performance inesquecível no país nórdico. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!